Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, mais uma vez aqui na área com vocês, dessa vez para tratar de um assunto muito importante dentro da sociologia, que é exatamente sociologia e meio ambiente, capital e desenvolvimento econômico. Hoje nós vamos falar de como o capitalismo e o desenvolvimento econômico às vezes tem ali uma certa discrepância, discordância com as atitudes preservacionistas em relação ao meio ambiente, né? Preservacionistas e também conservacionistas em relação ao meio ambiente. Então, para a gente falar sobre isso, eu dividi a aula em 4 tópicos. Vamos lá ver? Primeiro, capitalismo e meio ambiente. Como é que se dá essa relação? Segundo, potencialização da produção. A gente está falando aqui principalmente da indústria, tá? E os impactos socioambientais. Terceiro, a gente vai falar de um congresso, de um encontro, na verdade, que foi decisivo para que a questão ambiental se tornasse mais divulgada, chamado Clube de Roma, lá na década de 60, e os limites do crescimento econômico. E para fechar, uma conferência mais recente, do final do século XX, chamada de Protocolo de Quioto, e a criação do mercado de carbono, ok? Vamos então começar a nossa aula de hoje? Já pegou aí caderno, caneta, papel, tudo direitinho? Então vamos lá, começando com o tópico número 1, capitalismo e meio ambiente. A economia capitalista, todo mundo sabe, ela é baseada em quê? No acúmulo de riquezas, né? E na extração dos recursos naturais de forma predatória. Para quê? Para produzir alguma coisa. No caso da indústria, produzir bens industriais. Para poder comercializar, motivar o consumo. Então tudo isso, essa característica do capitalismo, da busca pela rentabilidade, pelo lucro, acumulação de riquezas e da extração de recursos naturais para serem modificados, muitas vezes de forma predatória, moldou e transformou a relação do homem com a natureza. Porque a partir desse momento, o que acontece? Nós, seres humanos, guiados por esse interesse do acúmulo de riqueza, da rentabilidade e do lucro, a gente passa a utilizar a natureza de uma forma mais predatória. Uma relação, digamos, mais intensa, mais pesada, mais brutal, mais selvagem, até, com a natureza e com seus recursos naturais. O modo de produção capitalista, baseado no consumo generalizado de produtos industrializados, então a gente está falando principalmente do século XVIII para frente, marca a trajetória de mudanças econômicas, sociais e ambientais estabelecidas por esse sistema de produção. É claro que a economia mudou, a indústria potencializou muito mais a capacidade produtiva que a gente tinha antes. Isso quer dizer que quanto mais capacidade produtiva, mais utilização de matéria-prima, ou seja, recursos naturais, né? E também maior o consumo e mais rápido até também essa substituição dos produtos que são consumidos. Sobretudo se a gente está falando de tecnologia, tá? Então tu tem um movimento aí a partir do século XVIII que transformou bastante a sociedade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também do ponto de vista ambiental. Por isso que a gente discute esse tema. Como o capital, o desenvolvimento econômico, ele acaba interferindo, influenciando nessa questão dos impactos socioambientais, no equilíbrio ambiental, certo? Associado a isso, a ideia de crescimento econômico, eu quero que tu anote isso daí, tá? Anota aí, crescimento econômico. Ganhou força e estabeleceu as bases para o desenvolvimento econômico. Tu percebeu que aqui eu deixei destacado, né? Crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Sabe por quê? Porque não é a mesma coisa, não. Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Crescimento econômico e desenvolvimento econômico são dois conceitos diferentes. O que aconteceu com o capitalismo, principalmente a partir do século XIX para frente, foi que as pessoas pensaram que crescimento econômico era a mesma coisa de desenvolvimento econômico. Mas não é. Porque se só cresce economicamente e não há desenvolvimento, significa dizer que você pode até atingir índices maiores de produção, ou até de PIB, falando do país, Produto Interno Bruto, mas se isso não se refletir em melhora das condições de vida das pessoas, não existe desenvolvimento. Entendeu? Crescimento econômico é uma coisa muito peculiar.
muito particular. O crescimento econômico por si só, ele não determina o desenvolvimento econômico. Porque para haver de fato desenvolvimento econômico é preciso de muito mais coisa do que só crescer a economia. É preciso que esse crescimento se traduza em melhoria para as pessoas. Melhoria de condição de vida, melhoria de potencial de consumo. E isso muitas vezes não acontece. Por isso que apesar de ter um crescimento econômico, o Brasil, eu vou citar para ti, o Brasil já foi ali entre as 10 maiores potências econômicas do mundo. Hoje em dia a gente está em 12º. Mas só que se tu pegar o IDH do Brasil, que é outro índice, que vai avaliar muito mais coisa além da economia, como a questão do analfabetismo, mercado de trabalho, saúde, um monte de coisa, a gente está em 84º. Então tu percebe que existe um descompasso, né, entre crescimento e desenvolvimento. Não é a mesma coisa. Mas o problema é que muita gente acreditou e tomou a ideia de que fosse a mesma coisa. De que uma nação que cresce economicamente, necessariamente se desenvolve economicamente. E isso não é verdade. Porque são dois conceitos distintos. São dois conceitos diferentes. O desenvolvimento econômico, inclusive, ele tem muito a ver com equilíbrio ambiental. Com a utilização racional dos recursos naturais. Então não adianta você só crescer se não houver desenvolvimento. É isso que a galera não se deu conta nessa época. A gente se dá conta hoje disso, que são coisas diferentes. Mas lá no século XVIII, XIX, quando a indústria começou a prosperar e a produzir mais e mais, o pessoal pensou que fosse a mesma coisa. Ou quis ter essa ideia de que representava a mesma coisa, mas não é. Você já sabe que é diferente, ok? Vamos lá. E aí, como eu te falei, a partir do capitalismo industrial, século XVIII, XIX para frente, houve uma potencialização da produção. A indústria fez com que o ser humano fosse capaz de produzir muito mais do que ele produzia antes da indústria, antes da existência da atividade industrial. Essa potencialização de produção significa também o aumento do uso de recursos naturais, de matérias-primas, para fazer os produtos que são industrializados, certo? Então, ó, potencialização da produção, maior utilização de matérias-primas. Muitas dessas matérias-primas, praticamente sua totalidade, são recursos naturais. Produção em larga escala, isso aqui principalmente a partir do século XX, por conta de um modelo produtivo do capitalismo chamado Fordismo, que surgiu lá nas indústrias automobilísticas da Ford, lá nos Estados Unidos, e depois se expandiu para outros setores industriais no começo do século passado. E o Fordismo defendia não, mas tinha essa característica, né, da produção em larga escala. Se produzia muito para poder vender muito, né? Produção em larga escala, você produz muito. E para que isso seja viável, é preciso também que o consumo seja em larga escala, ou seja, que haja o consumo massificado. Por isso que os padrões de consumo, eles vão se alterando. Olha só, vê como está tudo ligado? A potencialização da produção da indústria levou a maior utilização de matérias-primas, recursos naturais, e a produção em larga escala, principalmente a partir do século XX, levou até o consumo massificado. Alterou-se os padrões de consumo que existiam anteriores ao da nossa época, certo? Então, na nossa época, a gente é uma sociedade que consome muito, mais do que deveria e do que poderia. Mas por que a gente consome tanto? Porque o sistema exige isso de nós. Para que ele continue funcionando, o consumo precisa ser massificado. A gente precisa ser a todo momento incentivado a comprar as coisas, a comprar, consumir e fazer a roda girar. Para que haja produção, para que haja consumo e tudo mais. Então é meramente uma questão lógica até, né? É a lógica do próprio sistema. É assim que ele funciona. E isso vai modificando a nossa relação com quem? Com o meio ambiente. Porque é exatamente do meio ambiente que a gente tira as matérias-primas. E se potencializa a produção, se produz mais e se consome mais, a gente extrai mais do meio ambiente. E outra coisa, o lixo que a gente gera, para onde que ele vai? Muitas vezes para o meio ambiente também. A gente tira do meio ambiente e a gente volta em forma de lixo, que causa doença, que causa enfermidade, que causam problemas sociais, socioambientais, para ser mais exato, certo? Vamos lá. Rápidas alterações econômicas e políticas marcaram a modernidade. A indústria está diretamente ligada a isso daí. Houve um acelerado processo de crescimento da área urbana. Acelerado e desordenado.
O problema não é a cidade crescer. O problema é crescer sem planejamento. O problema é crescer muito rápido sem infraestrutura. Entendeu? Cidade crescer não é problema. O problema é a forma como cresce. E não foi da melhor forma. Porque foi de maneira muito rápida, sem que houvesse uma infraestrutura adequada, sem que houvesse um planejamento para que esse crescimento fosse um crescimento equilibrado. Certo? Uso cada vez mais intenso de recursos naturais. Por quê? Exatamente porque precisa produzir mais e mais e mais a cada momento. A produção em larga escala gerou isso. A necessidade de extrair do meio ambiente muito mais recursos do que se extraía antes. Acelerado desenvolvimento tecnológico. Isso faz com que muito rapidamente os aparelhos tecnológicos que a gente usa, celular, televisão, computador, câmera, isso tudo seja defasado muito rápido. Então 1 ano, 2 anos, 3 anos já está, né, ultrapassado. E aí você sente a necessidade de trocar por um mais avançado, por um celular melhor, por um computador melhor, uma televisão melhor. E isso vai gerando uma grande quantidade de lixo eletrônico, inclusive, que volta muitas vezes para o meio ambiente também, que causa problemas socioambientais, certo? Mudanças no padrão de consumo, que cada vez também é maior, cada vez é mais massificado, cada vez a gente consome mais. E consome mais também os recursos naturais juntos, entendeu? E é isso que torna a sociologia ambiental uma parte importante da nossa vida, dos nossos estudos, da nossa visão de mundo. Porque vai defender um uso mais equilibrado, mais racional do que a natureza, o meio ambiente tem para nos oferecer. E outra coisa, depois da gente, outras pessoas virão. Tem as futuras gerações, tem nossos filhos, netos, etc. E eles também vão necessitar do meio ambiente para sua sobrevivência. Mas e aí, se acabar tudo agora, não tem como, entendeu? Então é preciso que a gente pense não só no hoje, mas no futuro. A gente precisa ter uma ética da responsabilidade com as gerações que ainda virão também. Que é uma das coisas que os filósofos hoje em dia também trabalham. Essa visão da ética voltada para o futuro. A ética da responsabilidade. Ok? Vamos lá. Clube de Roma foi o primeiro grande encontro, o primeiro grande congresso que tratou da questão ambiental no século XX. O Clube de Roma foi formado em abril de 68, então já tem um tempinho que o pessoal discute sobre questões ambientais, né, no planeta. Pela reunião de um grupo de especialistas de várias áreas. Então, olha só, tinha lá economista, tinha gente do setor industrial, tinha pedagogos, humanistas, certo? Pessoas de áreas bem diferentes. Ali nesse congresso, chamado Clube de Roma. Professor, por que o nome é Clube de Roma? Porque foi em Roma, lá na Itália, né? Então foi um clube, um grupo de pessoas que se uniu para discutir as questões ambientais na cidade de Roma. Que tinham como objetivo, atenção, discutir o tema do meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável. Esse termo aí, desenvolvimento sustentável, ele nem era um termo tão popular. Ele começou a se tornar popular a partir de 1987, por conta de um relatório da ONU, chamado Relatório Brundtland, que era o nome lá da primeira ministra da Noruega, que foi a pessoa que, acho que propôs o relatório, ou que redigiu, não sei bem, mas o nome é Relatório Brundtland, ok? Então esse relatório de 87 é que traz mesmo ali a ideia, o conceito de desenvolvimento sustentável, que seria um equilíbrio entre o crescimento econômico, o crescimento social e a preservação do meio ambiente e o equilíbrio ambiental. O relatório Os Limites do Crescimento, que veio daqui do Clube de Roma, Os Limites do Crescimento Econômico, é o relatório que vem desse congresso, tá? Foi importante para a divulgação dos problemas ambientais. Porque assim, ó, a primeira coisa para a gente poder resolver um problema é a gente reconhecer que aquilo é um problema. Digamos assim, o Clube de Roma foi o momento onde as pessoas que eram líderes mundiais e pessoas de muita importância em áreas diferentes reconheceram que existia um problema, né? Para você considerar a possibilidade de resolver um problema, você precisa primeiro admitir que aquilo é um problema. O momento onde o século XX, as pessoas do mundo contemporâneo admitiram que existia um problema ambiental no mundo foi aqui. A partir do momento que você admite que há um problema, você vai tentar resolver esse problema. Por isso que o Clube de Roma é um evento importante. Por isso que essa conferência, esse congresso, ele entrou para a história da sociologia ambiental. Porque talvez tenha sido um momento
onde as lideranças mundiais perceberam: temos um problema gravíssimo, que é a questão ambiental, que são os impactos socioambientais gerados por esse crescimento econômico, que muita gente confundiu com desenvolvimento. Não foi desenvolvimento, não. Foi só crescimento mesmo. Tá? Esse crescimento econômico acabou gerando um problema ambiental muito sério, muito grave. E o momento onde isso foi reconhecido como um problema foi aqui no Clube de Roma. Daí para frente, aconteceram várias conferências, várias reuniões, vários congressos, inclusive capitaneados pela ONU, muitas vezes, para discutir sobre a questão ambiental no planeta. Certo? O Rio de Janeiro, por exemplo, sediou 2 eventos importantes. O Eco 92 e o Rio 2012. Eventos que aconteceram no Brasil para tratar dessa pauta, dessa questão relacionada ao meio ambiente. Vamos lá, adiante. Nesse relatório dos limites, né, os limites do crescimento econômico, o relatório que veio do Clube de Roma, havia um alerta para a possibilidade de esgotamento, de esgotar, dos recursos naturais e de uma catástrofe ambiental planetária, que atingiria, portanto, o planeta inteiro, o mundo inteiro, caso fossem mantidos os índices de crescimento econômicos vigentes. Então, para você ver que esse crescimento ele não era desenvolvimento, era só crescimento. Porque para ser desenvolvimento é preciso outros fatores, inclusive o equilíbrio ambiental, inclusive a melhoria da condição de vida das pessoas, o que não acontecia necessariamente. E aí que começaram a se dar conta desse erro, dessa falha, e começaram a tentar corrigir isso ao longo do tempo. E uma dessas decisões que foram importantes também, um desses congressos que aconteceu, que foi muito importante no final já do século, foi o chamado Protocolo de Quioto, reunindo novamente líderes de Estado, líderes de países, né, do mundo todo, lideranças importantes, para discutir mais uma vez a pauta ambiental, a questão ambiental. Quioto é uma cidade do Japão, tá? Só para você entender o porquê do nome. Era um protocolo de Quioto, porque a reunião lá foi no Japão, na cidade de Quioto. E dessa reunião veio um documento chamado Protocolo de Quioto, que foi criado, discutido e negociado por diversos países do mundo em 97. Está falando ali final do século passado. Mas que entrou em vigor mesmo só em 2005. Então discutiram, debateram, deliberaram em 97, mas as metas elas começaram a entrar em vigor em 2005. Tá? O objetivo desse protocolo, chamado Protocolo de Quioto, era de reduzir a emissão de gases poluentes. Quem que mais polui o meio ambiente se tratando de atividade econômica? É a indústria. Então, se você quer reduzir a emissão de gases poluentes, significa dizer que você vai reduzir o potencial de produção da indústria. Nem todos os países concordaram com isso. E os países que discordaram foram, sabe quais? Aqueles que economicamente mais poluem, inclusive Estados Unidos. E aí fica difícil, né? Fica complicado. Mas tudo bem. Gases poluentes como dióxido de carbono, óxido nitroso, gás metano, entre outros, que são gases expelidos ali pela atividade, pelas chaminés, né, das fábricas, pela atividade econômica e industrial. E aí, nesse protocolo, criou-se um negócio chamado crédito de carbono. Olha só. Os créditos de carbono, ou RCE, reduções certificadas de emissões, são cotas de concessões para poluir o atmosférico. É como se fosse assim, ó, cada país do mundo que assinou o protocolo tem uma cota de poluição. Ó, esse país pode poluir até tanto. Se ele passar disso, ele vai pagar uma multa. Ele não pode passar disso aqui. E aí o que acontece? Esses países que poluem até o teto, eles compram crédito de carbono dos países que poluem menos para eles poderem poluir mais. Então preste atenção que a poluição virou um negócio, virou um mercado, né? Crédito de carbono. E aí os países poluidores podem comprar dos países que estão abaixo do limite, que poluem menos, para emitir mais gases poluentes. Quem polui pouco acumula crédito de carbono que podem ser vendidos aos países que poluem mais. Então até quando a gente tenta resolver a questão do meio ambiente, a gente cria outra situação, que é de mercantilização da quantidade do que se pode poluir o atmosférico. E aí, com isso, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Esse assunto ainda será discutido em outras aulas, vocês sabem disso.
Então continue acompanhando aqui, tá beleza? Nossas aulas. E um abraço a todos. A gente se vê numa próxima aula de Sociologia. Tchau, tchau.